Olá, amigos do Cartaz da Cidade, estamos aqui em mais um Em Cartaz com você. Eu sou o Sidney Lima, trazendo, como sempre, pessoas para a gente poder colocar em cartaz e melhorar a sua concepção, o seu conceito de vida, o seu aprendizado de um modo geral. E estamos agora no ano eleitoral, estamos na labuta de conversar com determinadas pessoas que estão lançando os seus nomes aqui na cidade de Juazeiro, e hoje temos a grata satisfação de ter aqui o pastor Teobaldo, que já foi inclusive entrevistado no Em Cartaz, mas hoje vem aqui com mais experiência, depois de já ter passado por diversas comunidades para conhecer um pouco mais da cidade de Juazeiro e das necessidades, e inclusive conhecer também um pouco mais das reclamações do povo. Por isso, eu agradeço muito, pastor, por o senhor estar aqui conosco mais uma vez, e gostaríamos de colocar o senhor em cartaz de novo, começando pela simples pergunta: por que o pastor Teobaldo na condição de pré-candidato a prefeito de Juazeiro? Muito obrigado, Sidney. Obrigado a todos que estão assistindo. Por que o pastor Teobaldo não ser candidato? Seria uma pergunta bem mais interessante. O pastor Teobaldo está nessa cidade há 30 anos, servindo a comunidade, como pastor, como psicanalista, como conselheiro familiar, como ativista social através da ONG que ajuda pessoas em situação de risco. O pastor Teobaldo tem uma formação filosófica, o pastor Teobaldo tem formação em pedagogia, formação em teologia, psicanálise, e é uma pessoa que gosta de gente, se importa com as pessoas. Então, por que não, pastor Teobaldo? Então, as pessoas me perguntavam isso: por que não, pastor Teobaldo, o senhor não ser candidato? E desde 2004 essa pergunta vinha se repetindo, e eu dizia não. Mas acontece que ultimamente a situação da cidade entrou na rota do caos, do abandono, e a gente começa a conviver com as pessoas, lidar com gente, a gente vai vendo de perto a dor e o sofrimento. E isso foi causando em mim uma indignação, um sentimento de responsabilidade, e eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu lancei o meu nome após ser abordado por um grupo de pessoas em fevereiro de 2019. Eu lancei o meu nome. E de lá para cá temos caminhado bastante, tanto aqui na cidade como também no interior, indo a lugares onde outros pré-candidatos não foram. E a maturidade vem com isso. A gente começa a sair de uma visão romantizada da política e a gente começa a ter uma visão realista, uma visão do que de fato precisa ser feito. E aí, depois que a gente descobre o que precisa ser feito, é que vem a parte difícil, Sidney, porque agora a gente tem que descobrir como ser feito. A gente já sabe o que precisa ser feito e como, de onde vai vir o recurso, que tipo de planejamento a gente vai fazer. E eu estou agora na fase de, em breve, oficializar a nossa candidatura, se Deus quiser, agora em setembro, e aí eu vou voltar ao interior, já na condição de candidato, e aí eu vou poder falar de verdade, como candidato, dos planos, das ideias que têm vindo à nossa mente, como resultado dessas andanças, da observação, de interagir com as pessoas. Então o pastor Teobaldo se torna candidato por entender que a cidade precisa de um novo olhar, de um olhar propositivo, porque é muito fácil ficar apontando defeitos, qualquer um aponta. Não basta apontar o que está errado, é preciso apontar soluções. Não basta ficar apontando culpados, é preciso apontar caminhos alternativos, saídas, soluções práticas, realistas. Não essas soluções inventadas só para ganhar voto. Não precisa ficar construindo uma biografia falsa, dizendo eu fiz isso, eu fiz aquilo, desde não sei que idade eu sou assim. Nós precisamos de uma política realista, que trabalhe com as pessoas, mostrando quem de fato nós somos. Até porque, com a mídia social, hoje é muito fácil desmascarar quem está mentindo e quem está falando a verdade. Então eu tenho 30 anos de serviço prestado a essa cidade, tenho formação acadêmica em 4 áreas distintas, que me qualificam como alguém capaz de cuidar de pessoas, algo que eu fiz a minha vida toda. Perfeito, e inclusive eu fico cada vez mais animado em ver candidatos pré-candidatos ainda na condição atual, tão bem capacitados quanto o senhor, e nós temos diversas outras pessoas que estão lançando seus nomes aí, que também são muito qualificadas, e essas pessoas nos permitem aqui no Cartaz Cidade ter um bate-papo de alto nível. E aí eu queria saber do senhor, nesse momento de pandemia, o que aconteceu com Juazeiro, o que poderia ter acontecido, porque hoje muito se fala em saúde e renda, se fala em mortes por conta do Covid-19 e perda de emprego, queda na arrecadação. Então, o que é que o pastor Teobaldo verificou do mês de março até agora, em meados de agosto, para que a gente possa conhecer um pouco da ideia do pastor Teobaldo nessa parte de saúde, emprego e renda? Eu creio que houve uma politização exagerada
na maneira de conduzir a política pública de saúde no combate à Covid-19. Os recursos vieram e não foram poucos. Foram milhões e ainda tem milhões para chegar. Acredito que deveríamos ter testado o maior número possível de pessoas e havia dinheiro para comprar testes suficientes, para que pessoas não estejam circulando por aí sem os sintomas e talvez contagiando outras pessoas, como eu tenho sempre dito, pessoas de grupos de risco, inclusive. Deveria ter tido um cuidado de proteger melhor com todos os EPIs, os profissionais de saúde. Deveríamos também ter nos preocupado em oferecer mais leitos às pessoas e oferecer mais respiradores, mais leitos de UTI, inclusive, e o dinheiro veio para isso. Mas, infelizmente, nós não sabemos direito o que está sendo feito com o dinheiro público. Eu fiz uma sugestão em abril deste ano para que fosse construído um hospital de campanha na periferia de Juazeiro, nas imediações ali do João Paulo II, porque após a pandemia, a estrutura estaria lá, poderia ser um daqueles galpões que está abandonado e se transformar em um hospital periférico que iria atender a comunidade daquela região, que tem em torno de 40 mil pessoas. Mas, infelizmente, a minha proposta não foi levada muito a sério. Em uma live com o prefeito, se eu não me engano foi 6 de julho, com os pastores, eu fiz de novo esta inquirição. Por que não construir um hospital de campanha? E o prefeito, mais uma vez, disse que não havia necessidade de hospital de campanha, o que foi repetido, inclusive, pela sua base de sustentação na Câmara de Vereadores, como está exposto nas mídias sociais. Agora que aumentou o número de infectados em Juazeiro e, infelizmente, o número de mortos, perdi amigos que morreram vítimas da Covid-19 aqui em Juazeiro, agora o prefeito acordou para a realidade e resolveu construir um hospital de campanha que, a meu ver, está aquém da necessidade e acho que foi construído no lugar errado. Deveria ter sido construído na periferia, que o equipamento poderia permanecer. Eu não sei direito como está sendo usado o dinheiro. A única certeza que eu tenho é que esse dinheiro do hospital de campanha não é o dinheiro da Covid-19. É uma verba enviada por um senador. E onde está o dinheiro da Covid? O povo quer transparência, Sidney. O povo precisa de um planejamento eficaz. Ainda dá tempo para comprar mais material para testar a população, para que mais pessoas saibam, inclusive, se não já tiveram a doença e estão imunizados. Não sabemos se a vacina vai sair este ano. E até lá, a incerteza perdura. E às vezes a gente convive num ambiente familiar com pessoas que são de grupo de risco. E a gente fica naquela preocupação se a gente já teve, se não teve, se a gente pode trazer a doença para dentro de casa ou não. Eu acredito que também a preservação do emprego é fundamental, porque há muita gente já passando fome. A nossa igreja, que não é a única, igreja católica, igrejas evangélicas, centros espíritas, tem se organizado e feito coleta de alimento e feito distribuição pela cidade. Mas mesmo assim tem muita gente sofrendo e passando dificuldades. E eu acredito que o poder público deveria, neste momento, ter tido um olhar de compaixão. A conta de água, por exemplo, poderia ter sido suspensa das comunidades mais pobres de nossa cidade. E o SAAI teria como dar conta disso. Mas, infelizmente, não houve essa preocupação. Não houve nenhum repasse de renda para as populações que estão em situação de risco. Há uma política pública que chama-se Política de Segurança Alimentar. E nós precisamos ter desenvolvido isso nesse momento, porque a pandemia trouxe consigo também o desemprego, o desabastecimento, a fome. E o que é que isso gera? Isso gera insegurança, isso gera depressão, isso gera crise de ansiedade, desespero em muitas pessoas. Alguns acabam gerando violência doméstica, quando não, alguns, com a mente mais fraca, acabam até enveredando por caminhos impróprios, em práticas que não são lícitas. Acredito que ainda dá tempo de fazer alguma coisa e o próximo gestor vai ter que ter uma séria política pública de segurança alimentar e uma séria política pública para a geração de emprego e renda. E para isso vai ter que estabelecer uma parceria séria com a cadeia produtiva do município de Juazeiro. Inclusive, pastor, nessa sequência de ideias, eu sempre tenho trazido aqui a informação de que Paulinho, como carinhosamente eu chamo o nosso prefeito Paulo Bonfim, porque antes de ser prefeito ele sempre foi amigo nosso, nós nos conhecemos aqui nos restaurantes de Juazeiro, nós tomamos cerveja juntos aqui, e às vezes a pessoa até fica perguntando a mim por que eu pego tão pesado com ele, já que ele é meu amigo. Eu não pego pesado, eu simplesmente estou comentando o que eu estou vendo de uma gestão pública. É a mesma coisa se ele fosse síndico do meu condomínio, eu teria a mesma ação, mesma atitude com ele. E eu imaginei que ele não fosse seguir uma linha que eu já vi seguindo em outras cidades e aqui também em outras épocas, que é aquela questão das obras. Eu fico preocupado que em meio à pandemia, em meio à preocupação com a saúde e com o emprego, a gente viu uma série de obras, eu não sei se estou me fazendo entender para o senhor, obras que poderiam esperar, obras que não precisariam estar sendo feitas agora, obras
que estão sendo usadas apenas tinta, um enfeitezinho aqui, um enfeitezinho ali. É o que a gente chama de obras eleitoreiras. Eu espero não ser isto. Eu rogo a Deus sempre que não seja isso, porque eu gosto muito das pessoas, acredito nos seres humanos. Mas o que é que o senhor, como pré-candidato, verifica quando tem uma cidade, como o senhor mesmo disse, que queria estar fazendo um hospital de campanha num local específico, para que depois esse hospital fosse reaproveitado permanentemente, e está verificando quais obras atuais na cidade de Juazeiro, nessa reta final de mandato do Paulo Bonfim? Eu penso que algumas obras já estavam na programação da Prefeitura Municipal de Juazeiro para serem feitas nesta época, que é uma época de eleição. Essa é uma prática que, infelizmente, é comum em todo o Brasil, não é só em Juazeiro, de deixar as obras principais para serem feitas em anos eleitorais. Lembre-se que a cada 2 anos nós temos eleições, eleições estaduais e federais e eleições municipais. Eu penso que já estava na programação. Eu penso que, neste momento, se eu fosse o prefeito de Juazeiro, eu deixaria muitas dessas obras de lado e iria priorizar cuidar da saúde do povo. Gestão pública é gestão de responsabilidade e um prefeito ele é eleito para cuidar das pessoas, muito mais do que cuidar do patrimônio, preservar vidas. E é preciso uma política pública que valorize sim o ser humano e que valorize também a cadeia produtiva que vai gerar emprego e renda. Porque se as pessoas passarem dificuldades, a conta vai chegar na porta da prefeitura, porque a fome ela tem pressa, ela não espera. E havia uma possibilidade de um aporte de recursos que pudesse facilitar a vida das pessoas em relação ao suprimento das suas necessidades básicas e também a um aparato melhor na rede pública de saúde. É preciso lembrar que o problema da saúde é no país todo, mas em Juazeiro vinha se agravando cada vez mais. Houve o fechamento de hospitais e pessoas estavam se amontoando junto às instituições de saúde. Lembre-se que as crianças foram levadas para a UPA, mas agora, em meio à pandemia, elas foram levadas para o Hospital São Lucas e os demais para a Promatre. E a UPA ficou reservada exclusivamente para o pessoal da Covid. Caíram na real que a UPA somente não dá conta e fizeram o que podemos chamar, sem nenhuma ironia, de puxadinho da UPA, porque é do lado da UPA, e com um número de leitos limitado. Eu tenho repetido que, graças a Deus, o número de pessoas infectadas não é tão elevado como em outros lugares e o número de pessoas graves também não. Mas a doença ainda não desapareceu, ela ainda está aí. Eu, sendo gestor, não estaria priorizando reforma de praça, construção de praça, não estaria priorizando, neste momento, construção de creche, porque as crianças não estão nem indo para a creche, não estaria preocupado com reforma de escola, ainda que havia uma programação para isso, eu estaria preocupado em salvar vidas, gerando um equipamento na rede pública de saúde e gerando situações que pudessem suprir a necessidade das pessoas. Então eu vejo com preocupação, para mim é um descaso com a preocupação das vidas humanas, eu não agiria dessa forma. Agora, para a gente poder estender um pouco mais essa discussão e levar a responsabilidade também para a sociedade, da qual nós fazemos parte, eu verifico que a população, gradativamente, a passos lentos, bem verdade, tem mudado o seu conceito de deixar de votar naquela pessoa porque ela é do partido que eu amo, ou deixar de votar naquela pessoa porque ela é minha amiga. Hoje a gente está verificando que a gente precisa realmente de pessoas preparadas, pessoas qualificadas e comprometidas, com diversas cláusulas de responsabilidade pessoal, para que realmente o gestor seja mais levado a sério, seja respeitado e a verba pública seja usada onde ela deve ser usada, acabando inclusive com a corrupção e melhorando a transparência. Mas isso passa pela consciência do povo. O senhor tem verificado nas suas andanças que a população gradativamente está mudando esse conceito de votar no amigo, de votar naquela pessoa que está sendo indicada por um ex-prefeito, um ex-vereador, de votar naquela pessoa que está ligada ao partido, para votar na pessoa que, teoricamente, porque a gente pode errar, mas o objetivo da gente é acertar, seria a pessoa mais qualificada e preparada para ocupar aquele cargo e levar os anseios da sociedade à tona e resolvendo os problemas, ou pelo menos tentando resolver a maioria dos problemas, deixando para que o outro gestor e o próximo gestor e o próximo gestor dê continuidade numa sequência técnica? Ou o senhor ainda acha que em 2020 as pessoas estarão sendo levadas, por exemplo, à compra dos votos, à venda dos votos? Sendo bem sincero, eu acredito que há 3 tipos de eleitores.
O primeiro tipo é esse eleitor que você descreveu de forma implícita, que está observando a realidade e sendo bem pragmático, quer dizer, olhando o que é vantajoso para o seu bem-estar, para o bem-estar da sua comunidade. Um eleitor que tem responsabilidade com a comunidade, ele entende que não deve pensar somente no seu interesse particular, porque se ele pensar somente em si, outros serão prejudicados. Há um segundo tipo de eleitor, que é o eleitor indiferente, ele acha que político é tudo igual e que tanto faz como tanto fez, qualquer um que entrar ali é para roubar. Esse tipo de eleitor às vezes anula o voto, não vai votar, ou vota em quem está na frente, ou vota no mais palhaço dos candidatos, no mais irônico, no que é folclórico. Ele não está muito envolvido, ele já é um cara desesperançado. Há um grupo que, felizmente, me parece que é minoria, que está aproveitando o momento político para ter alguma vantagem pessoal para si ou para os seus. É a hora que a gente tem para se dar bem, para ganhar alguma coisa. Nas minhas andanças, eu tenho percebido os três tipos de eleitores, me desculpe. O que eu percebo é que o primeiro grupo parece que é a maioria. É o grupo que tem responsabilidade, que não aceita mais a cidade estar do jeito que está. A minha esperança é que esse grupo cresça. Mas eu tenho tido também uma outra impressão, é que a oposição vencerá a eleição em Juazeiro. Eu tenho essa impressão, porque eu percebo as pessoas muito insatisfeitas com o estilo de gestão. Você falou uma coisa interessante. Eu não vejo as pessoas insatisfeitas com pessoas, mas insatisfeitas com o estilo, com o modo de governar. E a impressão que me passa é que eles estão esperando ouvir as ideias, as propostas, para então se posicionarem e escolherem alguém para governar a cidade. Mas tudo é possível em política. Pode ser que o povo ache que a gestão está boa diante dessas obras que você citou e queira mantê-los. Quando nós nos candidatamos, pré-candidato a prefeito, foi para discutir com as pessoas, debater com as pessoas o que está de fato acontecendo e, ouvindo as pessoas, apresentar um caminho propositivo, alternativo. Porque, infelizmente, a política em Juazeiro deixou de ser propositiva. Ela tomou o caminho da baixaria, da ofensa pessoal. E isso é um insulto com o eleitor, é um insulto com a pessoa, é um desrespeito com quem está do outro lado, ouvindo ou assistindo. Nós precisamos levar ideias, debater ideias, ao invés de acusar pessoas, ao invés de insultar ou tentar até inventar histórias para ofender a honra de alguém. Juazeiro merece mais, o eleitor merece mais. E o nosso caminho tem sido esse, o caminho da discussão, do debate, de ouvir muito, de discutir com pessoas que entendam, que são técnicos, que estão com formação e experiência em determinadas áreas, para quando apresentarmos, de fato, na condição de candidatos, uma proposta, ela ser embasada em realidade e não em obra de ficção. É muito fácil produzir uma ideia que vai agradar ao eleitor, porque hoje, através de pesquisas, por amostragem, eu posso saber exatamente o que é que o eleitor quer ouvir, qual é o assunto que está mais na cabeça do eleitor. E eu posso produzir um discurso mentiroso para enganar o eleitor, mas eu não farei isso. Muitos, infelizmente, fazem isso. Eles dizem o que o eleitor quer ouvir, mesmo sabendo que aquilo é inviável. Isso é um desrespeito com o eleitor. Eu tenho sugerido sempre aos eleitores que investiguem a vida dos candidatos, que procurem saber quem eles são, com quem estão aliançados, que tipo de compromisso já tiveram no passado, que contribuição tem dado à sociedade, à comunidade eles estão disputando, seja no legislativo ou no executivo. E a partir daí, forma o seu juízo de valor, porque o voto é individual, o eleitor é senhor do seu voto, ele o dá a quem ele quer, e eu espero que esta seja a premissa usada na eleição de 2020 em Juazeiro. E eu espero também, porque a gente tem tanta gente boa se preparando para isso, e eu espero que realmente o povo consiga acordar, como a gente tem verificado. Pastor, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui e para mim é uma grande honra tê-lo conosco. Toda vez que a gente vai gravar o programa, embora o programa tenha apenas de 18 a 20 minutos, a gente aqui fica por umas 4 ou 5 horas, porque a gente gosta de aprender com o senhor. E tenho certeza que eu vou querer que o senhor venha aqui mais vezes, e por isso que a gente vai encerrar na data de hoje, para que o público também possa ficar com gostinho de quero mais. Até porque a gente não pode esgotar todos os assuntos com o senhor, porque senão o senhor não vai ter motivo para voltar aqui. Eu quero que o senhor continue voltando. Então, agradecido demais pela presença do senhor, eu gostaria que o senhor agora pudesse se dirigir para o seu público, dentro das normas eleitorais que não permite o pedido de voto, que eu sei que o senhor já sabe de código salteado, mas mande a mensagem para o povo de Juazeiro para que ele possa entender o porquê que o senhor é pré-candidato. Fique à vontade. Eu estou pré-candidato para, se Deus permitir, em setembro oficializar a minha candidatura pelo Patriota, para poder discutir com a população um caminho que seja de solução para os graves problemas que existem em nossa comunidade. É natural que as pessoas tenham desesperança, que as pessoas tenham medo,
mas há luz no fim do túnel, há esperança, Juazeiro. E nós temos que trabalhar juntos para encontrarmos um caminho, uma saída, uma solução. Esse povo de Juazeiro é um povo maravilhoso, é um povo esforçado, trabalhador, decente. Tem algumas raras exceções, mas na sua esmagadora maioria é um povo maravilhoso. E eu espero, quem quer que seja o gestor escolhido, que seja alguém que tenha sensibilidade, capacidade de sentir a dor do outro, empatia, identificação com o povo. E a partir daí, junto com as pessoas, encontrar um caminho que traga dias melhores para todos nós. E dessa forma, agradecido inclusive a Deus pela entrevista de hoje, a gente vai encerrando o nosso Em Cartaz, torcendo para que eu não erre, porque eu não quero ser trollado de novo pela minha equipe. Já basta o que o Thiago fez no último programa, né, Thiago? Então me ajude. E eu fiquei aqui todo engessado para não ser trollado também. Porque esses caras aqui estão demais, estão impossíveis, tá demais. Mas Thiago tá trollando todo mundo, mas a gente vai trollar ele também. Com certeza, vou pegar pelo pé um dia desse. Gente, muito bom estar aqui com o pastor Teobaldo, muito bom estar aqui com vocês. Eu espero e tenho certeza que Deus vai nos ajudar para que estejamos aqui semana que vem com mais um Em Cartaz. Fiquem todos com Deus realmente e até a próxima. Mas só que agora entrou.